Primeiro, eu gostaria de agradecer novamente ao convite, né, dos organizadores, ao todo o pessoal, o Douglas, que me ajudou bastante, né? Acho que já faz um bom tempo que ele me fez esse convite, eu fiquei muito feliz. Queria agradecer também ao pessoal da minha universidade por permitir que seja possível, né, a gente fazer pesquisa em computação quântica lá na Universidade Federal da Paraíba. Agradecer ao professor Leandro, que teve essa iniciativa de criar o grupo. E agradecer também à IBM, né, por promover esse evento. Então, primeiro eu gostaria de falar um pouco de qual vai ser a proposta da apresentação de hoje. A ideia aqui não vai ser que ninguém saia já programando códigos corretores de erros, já implementando diretamente no Qiskit. Até porque eu acredito que tenham pessoas de diferentes backgrounds aqui, pessoas que ainda estão tendo o primeiro contato com computação quântica, ou então pessoas que vieram da física, que vieram da matemática ou da computação. Então, a minha ideia aqui é passar uma visão geral de como funciona a correção de erros na computação quântica, as motivações disso. Então, o meu objetivo aqui, o que me deixaria feliz é que no fim dessa apresentação vocês consigam entender as motivações por trás, como funciona de fato os princípios que envolvem a correção de erros. Então, eu separei cinco tópicos, né, para conduzir a nossa apresentação hoje. E eu tentei começar com uma breve introdução histórica para sintetizar bem o que significa de fato a correção de erros, né? Então, poxa, não, certo. Eu esqueci a ordem do meu slide, perdão. Então, primeiro vamos começar pelo básico, né? O que de fato seria correção de erros? Então, imagine que você. Não vamos pensar apenas na computação, vamos pensar em, é, de fato, algo mais amplo. E vamos pensar que estamos querendo passar uma informação, ou então uma imagem, um texto, e por algum motivo há perda de informação nesse caminho. Vamos supor, durante a tradução de um livro, algumas informações são perdidas, frases que têm um sentido mais amplo em um idioma são perdidas nesse novo idioma para o qual está sendo traduzido. Então, série de operações no canal de comunicação, seja no caso da computação, seja no meio de telecomunicação, pode deixar a nossa informação suscetível a erros. Ou seja, vamos ter uma perda na informação presente no nosso sistema. A ideia básica é essa, seja na computação clássica ou quântica e afins. Então, como é que funciona de fato, da maneira geral, a correção de erros? A ideia básica é você possuir algo chamado redundância, porque a ideia é que se eu tenho a minha informação e essa informação está suscetível a erros, está suscetível à interferência, se eu introduzir uma informação extra, uma informação redundante, eu consigo é, a- que, que no final do meu canal eu recupere a informação inicial. Tanto que uma das maneiras mais simples de se fazer é, é, não seria de fato um algoritmo de correção de erros, mas é um algoritmo de apenas você repetir os bits, né? Apenas a redundância, que existem algumas aplicações disso, assim, apesar de que ele não é tão tolerante a falhas, né? Não é tão viável assim, mas você repete uma sequência de bits na ideia de que caso ocorra falhas, ocorra erros durante o processo de computação, você consiga recuperar a informação inicial. A ideia é basicamente essa: você tem a informação que você quer transferir e utiliza algo extra para manter a robustez da informação, impedir que ela seja perdida durante o caminho. Então, eu gostaria de primeiro introduzir acredito que seja a maneira mais primitiva de correção de erros, que caso ninguém nunca tenha ouvido falar, foi nos copistas
da Torá. Então, a Torá, para quem não sabe, né, é a Bíblia judaica. Então, o que acontece é que os copistas, quando eles iam, não existia impressão naquela época, obviamente. Então, o que acontecia é quando eles iriam copiar manuscritos já existentes, eles precisavam assegurar de que o texto sagrado fosse preservado. E isso significava inúmeras coisas, como, por exemplo, a quantidade de linhas, de palavras, o significado, até a questão fonética, porque eles escreviam certas instruções de como deveria ser lido a Torá, porque no hebraico a fonética e a maneira com que você fala as coisas, elas diferem o significado. Então, tudo isso eles adicionavam ao final de cada manuscrito um texto chamado Masorá. Masorá, no caso, a Masorá numérica, que é mais parecida de fato com uma correção de erros, porque ela tinha dados estatísticos sobre diversos dados, né, inseridos na Torá, como, por exemplo, o número de caracteres, as linhas, a distância entre certos capítulos. Então, mas de fato, assim, a Masorá em si era a instrução de como deveria ser lida a Torá e de como os manuscritos sagrados deveriam ser preservados. Então, eu acredito que essa seja uma boa ideia de como funciona a correção de erros. A ideia, basicamente, é você adicionar algo a mais para manter a informação preservada. E acho que isso fica bem claro aqui. Você tinha os textos sagrados e você queria que eles se permanecessem inalterados durante o tempo. Então, se adicionava essa seção para que daqui em diante, para todos os copistas e leitores que fossem propagar a mensagem sagrada, ela se permanecesse inalterada. Agora vamos já para mais perto, né, no século XX. Então, a correção de erros de fato da computação, né, a correção ao qual acredito que alguns já estão familiarizados, pessoal de computação. A correção de erros clássica, a ideia foi criada pelo Claude Shannon. Claude Shannon, muitos já devem ter ouvido falar, pela entropia de Shannon, por exemplo, ele é o pai da teoria da informação. Então, o que o Shannon fez, basicamente, foi estabelecer limites e de como um canal pode ser codificado para é, preservar a informação. Então, ele trabalhava com essa área, né, de teoria da informação e durante o século XX, quando estavam se criando sistemas de telecomunicação, ele se viu necessário estudar uma maneira de que pudesse preservar a informação em canais ruidosos. Canais ruidosos nada mais é do que um canal, um meio de propagação da informação que está suscetível a ruído. Então ele estabeleceu limites para que isso possa ser feito. Só que a primeira pessoa a de fato implementar salvo engano, um código de corretor de erro foi o chamado Richard Hamming, que está aqui ao lado, né? Ele usava bastante esse terno xadrez dele aí. Então, a ideia do Richard Hamming não era apenas, como eu falei inicialmente, de inserir redundância na maneira de que, se os bits forem perdidos no meio do caminho, vai manter a informação. A ideia não era essa. Ele codificou um algoritmo para, de fato, se acontecer um erro, esse erro ser detectado e ser corrigido. Então, essa é a diferença. Quando a gente fala de correção de erros, tem a fase da detecção, que é descobrir aonde o erro ocorreu, por exemplo, numa cadeia de bits, em qual bit foi responsável por esse erro, e de fato corrigir essa questão, né, de corrigir essa falha. Então, ele de fato implementou um código que fosse capaz de nos fornecer isso, que é o caminho para o que iremos falar hoje na questão da computação quântica. Então, agora eu vou tentar fazer um paralelo, né, da computação quântica, não, da computação clássica para a computação quântica, que acredito que vai facilitar bastante o entendimento. Então, quando nós falamos de correção de erro, existem dois tipos de
códigos corretores de erro na computação clássica, né? Um deles é o código de bloco, que acho que a maioria das pessoas já são familiarizadas, e o outro é o código convolucional, certo? Mas a ideia do código de bloco, por exemplo, eu vou fazer o paralelo aqui com o código de Hamming, é você ter justamente no caso, por exemplo, você imaginar um bloco, no caso a matriz, né? E essa matriz vai decodificar nos seus bits que você quer transmitir, ou seja, ela vai codificar na informação que você quer passar para para o outro lado do canal a, a questão da redundância. Então, ela é feita a partir de uma combinação linear. E isso existe no caso da paridade, que é o exemplo mais famoso, que é o chamado código de Hamming, né? Que eu vou falar um pouco adiante. Ele utiliza chamado bits de paridade. O que são os bits de paridade? A ideia é de que você possui bits pares, né? Então, se você tem uma sequência de bits, posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? A sua string, e cada posição par, ou seja, 1, 2, 4, na verdade, posições que seguem a potência de 2, né? Então vai ser 1, 2, 4, 8, 16, assim por diante. Elas vão estar codificadas com esses bits redundantes, certo? Então a ideia, basicamente, da codificação de bloco é é, você recebe a informação do jeito que aí você compara com como você esperaria receber, e a partir disso, o algoritmo vai verificar se aconteceu algum erro, e se tiver acontecido, vai corrigir o erro a partir do padrão de síndrome. O padrão de síndrome nada mais é do que o padrão do erro que ocorreu na sua transmissão. Então, vamos aqui, novamente aqui, exemplificando alguns tipos de códigos de bloco, né? Temos o código de Hamming, que eu vou explicar mais detalhadamente adiante. O código BCH, LDPC, que também tem muita implementação nas redes de comunicações e ele utiliza essa ideia de você repetir a redundância para, como eu falei no começo, né, ver se chega até o final. Ele utiliza essa ideia, só que de uma maneira mais sofisticada, né? Então, agora, o exemplo aqui, maior, que eu acho que todo mundo já deve que todo mundo que já viu correção de erro já deve ter visto, é o código de Hamming. Então, como eu já tinha falado anteriormente, né, você consegue verificar aqui no diagrama de Venn, esses aqui, ó, aqui P1, P2, P3, nada mais são que os bits de paridade. Então, se você olhar na nossa bit string aqui, você vai ver aqui, ó, a primeira posição, P1, segunda, P2 e a quarta, P3, justamente porque ele segue potência de 2. Então, a ideia é justamente você ter a sua bit string e ter bits inseridos nela que vão verificar a sua informação. Então, os bits de dados nada mais são os bits que codificam a informação que eu quero transmitir. E os bits de redundância, eles servem para verificar se aconteceu algum erro durante é, a transmissão, durante a execução de um programa, etc. Então, a ideia é justamente essa. Certo. Eu separei aqui uma outra parte, que são os códigos convolucionais, né? Que eles são um pouco mais sofisticados, mas a questão do funcionamento deles não significa que um seja melhor que o outro, né? Acho que na computação, muitas das vezes, nós pensamos em aplicações. Então, cada um possui a sua aplicação assim, mais que faz mais sentido. Mas a ideia do código convolucional, basicamente, é que você 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 está com a ideia dele basicamente é servir para transmissões contínuas de dados. Então, se você está continuamente transferindo informação, você tentar impedir que um erro ocorra e atrapalhe o seu fluxo de informação, a sua transmissão, né?
E uma coisa interessante é que, independente do código convolucional geral que você utilize, a maioria deles utilizam um algoritmo, acho que muito famoso, assim, pelo pessoal de computação, que não necessariamente a única aplicação dele é a correção de erros, que é o algoritmo de Viterbi, né? Então, independente se você está utilizando o código de Trello, turbocódigos, né? Que os turbocódigos, eles também utilizam aquela ideia que eu falei de apenas você inserir bits a mais, não necessariamente codificando, né? Apenas bits extras de dados. Todos eles utilizam o mesmo método para decodificar, porque quando você está transmitindo a informação a partir de bits, você está codificando, né? Você está inserindo seus bits de redundância e cada bit ele está codificando um bit de dado. Então quando você recebe essa informação, você tem que fazer o inverso. Você tem que receber o dado que você quer e descartar os bits de redundância, já que eles não acrescentam um valor informacional à parte da correção de erros. Então agora vamos entrar na parte que interessa, acredito, a todos nós, que é falar do porquê a correção de erros é tão importante na computação quântica. E eu acho que isso é uma das ideias iniciais, assim, uma das ideias principais que eu quero que todo mundo saia daqui com isso na cabeça, né? De entender o porquê a gente fala tanto de correção de erros, o porquê é uma área tão relevante na computação quântica, que existe muita pesquisa por trás disso. Então, sem mais delongas, né? Vamos falar um pouco do porquê a correção de erros é crucial na computação quântica. Então, imagine que quando nós estamos trabalhando com nossos qubits, tem uma série de propriedades que nós queremos mantê-las ali, certo? Então, a coerência é uma delas. E a questão da coerência é que no sistema isolado, a coerência iria se manter, né? Mas a questão é que quando nós temos um sistema, o nosso sistema, o nosso qubit interagindo com o ambiente, o que pode acontecer é justamente a decoerência do ambiente, ou seja, ele vai estar perdendo coerência devido a interações no ambiente. Normalmente, para o pessoal aí de física já deve ter visto isso melhor, você modela a questão da coerência com um banho térmico, né? Geralmente é essa modelagem que a gente se faz para tratar da decoerência. Mas então, nós temos, além da decoerência, temos ruídos quânticos, né? Então, a questão de que, como nós estamos trabalhando com sistemas muito sensíveis, eles são muito suscetíveis a ruídos e a perda de informação. Então, acho que todo mundo aqui já deve saber disso, mas o grande problema hoje em dia da computação quântica é a escalabilidade, né? Então, para a gente performar a computação quântica da maneira que desejamos, nós precisaríamos de uma grande quantidade de qubits lógicos, né? Não apenas qubits físicos. Qubits lógicos no sentido de que seriam qubits que estariam codificados a informação e não eh, representando de fato a informação e não apenas uma representação física suscetível a, a perder informação para o sistema, né? Para o ambiente, perdão. Então, essa é a ideia inicial. Como que nós podemos criar uma maneira de, de escalar os nossos algoritmos, né? De performar a computação quântica de uma maneira que não esteja tão suscetíveis a erros. Eu acho que isso é o grande X da questão hoje em dia, né? Então, a computação quântica ela possui algumas peculiaridades, né, em relação à computação clássica, porque como um qubit ele é um sistema de dois estados, né? Você tem no- é algo diferente, porque eu vou explicar isso melhor, mas eu só quero que vocês entendam que a importância de desenvolver uma teoria de correções de erro quântica é justamente pela diferença de como vamos tratar isso. Não apenas isso, não apenas de como iremos tratar esses erros, mas também em como esses erros surgem e os tipos de erros que aparecem, certo?
Então, isso eu irei explicar mais para frente. Mas só finalizando aqui, o objetivo da correção de erro é justamente a gente reduzir a taxa de erro, porque os erros eles vão se manter, né? Mas a ideia é você conseguir superar a taxa que os erros aparecem com uma taxa de correção. Então, você corrigir mais do que você erra, certo? Então, acho que dá para perceber que se isso acontecer, os erros não irão se propagar. Então, porque se você tá uma série de operações nas suas portas lógicas e você possui um erro inicial, à medida que você vai performando e vai fazendo operações com esse erro, é lógico que essa propagação irá acontecer, vai ser a propagação exponencial. Então, a cada vez que você faz o cálculo com um erro inicial, esse erro vai se propagar. Então, a gente não quer que isso aconteça, porque se nós queremos escalar a computação quântica, queremos algoritmos mais robustos, mais extensos, precisamos impedir que esse tipo de coisa ocorra. Então, de fato a correção de erros iria habilitar a computação quântica na prática, né? Ela iria possibilitar que nós performássemos os nossos tão queridos algoritmos quânticos, né? Seja variacionais, etc., ou o que seja. A ideia é partir um pouco da mesma ideia da correção de erros clássica, né? De utilizar a redundância. Mas mais para frente vocês vão ver que não é tão simples assim, por causa de certas propriedades da, da mecânica quântica, né? Mas no geral, isso aqui eu já acabei me adiantando um pouco, falei isso anteriormente, mas no geral é isso, né? Então, eu queria falar um pouco da nossa perspectiva atual e da perspectiva para o futuro, né? Do estado que estamos. Acredito que muitos já devem ter ouvido falar nesse termo, né? ISQ, que é o Noise Intermediate Scale Quantum Computing. Então, o que é a era NISQ de fato, né? A era NISQ nada mais é do que a era em que nós estamos atualmente na computação quântica, que é a computação quântica suscetível a ruídos. Então, o John Prescott, que é um pesquisador fenomenal, acredito que muitos já devem ter ouvido falar nele. Ele cunhou esse termo, ele tem um artigo bastante citado falando não apenas da era Nisk, mas ele fala algo que eu gosto muito, que é o Beyond Nisk Era, que é pensando no futuro. Então ele estabelece que nós vivemos numa época onde os nossos dispositivos, né, dispositivos de computação quântica, eles têm um porte intermediário, né, de 50 a 100 qubits. E como eles são, não existe ainda uma, uma correção de erros satisfatória, para nos manter com os qubits lógicos que desejamos, o que acontece é que nós temos altas taxas de erros. Então, esses dispositivos ao quais nós temos hoje em dia, não importa de qual empresa seja, eles são extremamente ruidosos. Então, eles estão bastante suscetíveis à perda de informação, né? O que não é algo desejável, porque se você quer performar a computação, você precisa trabalhar os dados e isso vai passar por uma série de operações. Então, se eu perco meus dados para o ruído, isso é bastante desinteressante, né? Nós queremos que a informação seja preservada para performarmos a computação com a menor taxa de erro. Então, ele estabelece que um dos caminhos para superarmos a era NISQ é de fato a correção de erros, né? Porque, como eu falei anteriormente, a ideia da correção de erros é que você consiga superar a taxa eh, que esses erros são gerados. Então, se você faz isso, você reduz o impacto do ruído, então os ruídos serão cada vez menos significantes, né? Eles serão cada vez mais insignificantes para a computação. Então, é, basicamente é isso. Então agora eu vou introduzir
as peculiaridades da computação quântica, né? Porque eu falei um pouco de como funciona a correção de erros, de uma maneira geral, e aqui eu gostaria de explicar o porquê a correção de erros quântica ela é tão especial. O que difere de fato da correção de erros quântica para, para a correção clássica, né? Então, acredito que alguns já devem ter as suas suspeitas, né? Já devem ter ouvido falar. Basicamente, o principal culpado disso tudo é o chamado teorema da não clonagem. Eu vou explicar isso melhor adiante, mas antes eu vou querer aqui falar um ponto a ponto, né? Então, de fato, a correção quântica de erros, ela serve, obviamente, para detectar e corrigir os erros que surgem dessas interações. Então, você precisa garantir a fidelidade, garantir que não haja decoerência, ou então a perda de informação devido ao ruído, porque isso, novamente, é o importante para vocês ter a escalabilidade dos algoritmos, né? Então, os desafios principais da correção de erros quânticas é a questão de você manter a coerência, né, do seu, é, do seu sistema enquanto você está fazendo essa proteção de informação. Então, você precisa ter é algo pensado quando você vai fazer o design do seu algoritmo de correção de erros. Você precisa conciliar a questão da superposição de emaranhamento. Então, características que são preservadas, já que a superposição e emaranhamento são propriedades bastante utilizadas, né, em códigos, em algoritmos quânticos. Então, são se- é, peculiaridades que precisam ser preservadas no nosso código. Então, agora eu vou falar um pouco do teorema da não clonagem, que ele é o responsável por mudar totalmente a nossa abordagem, certo? O motivo da correção de erros quântica ser um pouco diferente da correção clássica é o teorema da não clonagem. Então, aqui, como vocês podem ver nessa figura, né, você tem a representação de uma operação unitária, e aqui vocês podem ver se tem o estado inicial, φ, o estado zero, e você basicamente está copiando a informação do estado φ para esse o segundo qubit. E qual é o problema disso? Eu acho que o nome já fala por si só, né? O teorema da clonagem, basicamente, ele nos assegura a impossibilidade de você copiar a informação, né? Então você não consegue fazer uma cópia idêntica de um estado quântico para um arbitrário, no caso. Você não consegue é, pegar fazer um algoritmo copiador, né? Onde você pegaria a informação e repetiria. A redundância ela não é tão direta assim quanto nos algoritmos clássicos, né? Não basta você chegar e apenas copiar a informação e repetir igual nos algoritmos turbo, né? Os algoritmos turbo, basicamente, eles utilizam um pouco disso, de apenas repetir a informação. Então, isso não ocorre. Então, nós precisamos de outras estratégias para superar essas dificuldades, né? Para conseguir, de fato, implementar um algoritmo corretor de erro quântico. Então, agora eu vou falar um pouco de é, alguns teoremas aqui. O primeiro teorema que eu gostaria de falar é o teorema de Newton-Laflamme. Alguns já devem ter ouvido falar como Newton-Laflamme Conditions, né? Então, o que de fato a gente consegue corrigir, como a gente consegue corrigir? É, bem, você, primeiramente aqui, né? Esse fator é A, ele representa operadores de erro. Operadores de erro nada mais são do que a maneira da gente representar o erro que está sendo inserido no nosso sistema, né? Então, essa é a nossa notação. E aqui temos o dagger dele, né? Então, é, o, a ideia principal do teorema de Newton-Laflamme é estabelecer certas condições, né? Certos limites de como, de fato, podemos operar a correção de erros.
Então, se nós temos um certo conjunto de erros, nós precisamos ter que eles respeitem essa condição. Então, você pensa o seguinte: o nosso código quântico ele está dentro de um subespaço, né? Um subespaço, um espaço de Hilbert. Então, o que seria o nosso o que seria o nosso código quântico corretor de erro? Ele seria um código nesse subespaço que conseguiria basicamente corrigir um conjunto de erros, né? Que no caso são os operadores de erro. Então, a ideia é que se você tem esse espaço codificado e você consegue satisfazer para todos os erros EI e EJ do conjunto, né? EA, então você consegue satisfazer essa condição. Porque se você pensar intuitivamente, os estados do código eles devem ser protegidos contra erros sem que os erros causem confusão entre diferentes estados do código, né? Porque isso é uma linearidade. E a outra questão é a questão da separação dos erros. Então, o efeito dos erros EI no código, eles pode ser identificado sem ambiguidade, permitindo oxe, permitindo a sua identificação. Então, é, são essas três propriedades intuitivas, né? Que eu devia ter colocado isso aqui, mas resumidamente, para termos de fato um código quântico corretor de erros, eles têm que satisfazer a linearidade do código, a separação de erros, ou seja, o efeito do erro é aí pode ser identificado sem ambiguidade. Então, você consegue de fato distinguir o erro onde ocorreu para permitir que a correção seja feita, certo? E o último critério para que isso ocorra é o critério da condicionalidade. Então, se dois estados codificados diferentes forem atingidos pelos mesmos erros, eles permanecem ortogonais após a ação do erro, né? Essa é essas são as três condições assim principais para que você consiga de fato implementar um código corretor de erro. Então, por exemplo, quando você pensa no código de Shor, né, ou no código de Steiner, eles partiram dessas limitações, né? Então, eles obedecem essas restrições e essas três condições. Então, aqui, essa é a parte assim que eu mais gosto, né? Que eu acredito que eu já falei disso durante a palestra toda, né? Eu repeti essa frase, mas basicamente a ideia da correção de erros é você conseguir de fato superar a taxa com que esses erros se propagam, né? Então, se você consegue corrigir mais rápido do que os erros estão sendo criados, então você consegue a chamada fault tolerance, né? Então, você consegue uma computação tolerância a falhas, tolerante a falhas, né? Então, isso aqui eu abreviei um pouco o nome do teorema para caber aqui no slide, mas o nome completo seria o Teorema do Limiar para a computação quântica tolerante a falhas. Então, aqui, se você pensar, olhar aqui no como os erros estão sendo propagados, você vê que o erro ele tem que ser superado pela, pela correção, né? Então, se você tem você consegue estabelecer que esteja abaixo de um limiar específico, né, um limiar constante, e, e claro, né, o seu hardware, o seu dispositivo, ele esteja preparado para isso em condições razoáveis, você consegue definir uma correção de erro que permite a escalabilidade, que permite a computação tolerante a falhas, né? Então, se a probabilidade de falha for menor do que esse limiar que estabelecemos a partir da correção, então tá tudo como nós desejamos, né? O nosso código está funcionando bem e ele permite a nossa computação tolerante a falhas, o que é algo assim, seria o ideal, né? Então, né, uma das consequências disso é que as portas corretivas, elas não vão introduzir mais ruído do que o corrigido, né? Então, as portas que estão realizando a correção, elas também não irão estar introduzindo mais erro, certo? Agora,
começa outra questão diferente, né? Que são quais são os tipos de erro? Porque, de fato, se você for pensar na questão da computação clássica, o único tipo de erro que acontece é o bit flip, né? Você, você tem um valor na sua string, seja ele 0 ou 1, e o que acontece é que você recebe, ao invés vamos supor, você enviou o valor 0, você recebeu um bit 1, certo? Ou seja, bit flip, você está alterando o valor do bit. Então, esse tipo de erro ele também ocorre na computação quântica, certo? Então, no caso, ele é representado pela, pela porta Pauli-X, né? Que faria justamente esse efeito do NOT, análogo ao clássico, né? Então, ele é o nosso correspondente aqui na computação quântica para a gente representar um erro de bit flip. Então, no caso, um exemplo aqui de correção é no caso de um código de 3 qubits. Ele vai detectar e corrigir os erros através da redundância. Então, aqui você percebe é, o, o erro acontecendo no nosso circuito. E nós temos a redundância aqui que vai codificar a nossa informação. Então, a ideia aqui, nós temos esses dois qubits auxiliando, né? Então, essa é a nossa informação, o estado psi que queremos transmitir no nosso canal. E a ideia, basicamente, é que esses dois outros estados, eles sirvam apenas para transmitir o estado psi, né? Como eu falei, a ideia da redundância é justamente você ter uma informação a mais para ajudar você a transmitir o seu dado, né? O que você de fato quer transmitir. Então, uma das outras diferenças, no caso, é o phase flip, né? Porque no caso da computação quântica, nós temos associados aos qubits a fase. Isso é um dos conceitos muito fundamentais da computação quântica. E isso não é algo que ocorra no caso da computação clássica, né? Porque ah, não tem essa representação. Não existe qubit, né? Não tem esfera de Bloch. Apenas o valor são zeros e uns, né? E eles apenas estão aqui para cima, para baixo. Então, no caso, o erro de fase flip ele vai estar associado justamente à fase, né? E a fase que é associada ao operador Pauli-Z, né? Que é igual como o bit flip a gente consegue representar a partir da Pauli-X, né? Que é o nosso NOT. A Pauli-Z é como a gente representa o erro de, o erro de fase. Então, como é um erro de fase, a ideia é que seria como mudar o sinal, né? Do nosso estado. Aqui, por exemplo, no caso de zero, não existe menos zero, né? Mas no caso do nosso estado um, menos um do cat. Então, a ideia é que você vai inverter a fase relativa, certo? E- então, vai se aplicar uma mudança no sinal do estado. E a importância, é, no caso desse tipo de erro, é porque ele basicamente vai ser o que de fato difere a computação clássica da computação quântica, né? No sentido da correção de erros. Então, se você tem, por exemplo, y cat 0 igual a i cat 1, né? Vai ser no caso do erro de bit phase y, ele vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Trocar o 0 por 1 e alterar a fase do estado, né? São outra probabilidade. Nossa, adiantei aqui, né? Perdão. Basicamente, você pode ter, no caso, a associação desses dois erros, né? Você pode estar associado a não só um erro de bit flip, e o erro de phase, mas também um erro de bit phase, né? Que seria os dois erros ocorrendo juntos. No caso, se você tem no caso, um y cat 0, aí se ocorrer um bit phase, né? Que vai ser um erro tanto
no bit quanto o sinal dele, você vai acarretar um i cat 1, por exemplo, ou um y cat 1, um menos i cat 0, entendeu? A ideia é basicamente essa, você tem um erro associado a essas duas propriedades. Agora, se de fato entrando nos tipos de códigos, né, corretores de erro. Então, o código assim principal, né, o primeiro código quântico corretor de erro, ele é o código de Shor, né? Ele é bastante famoso e o legal do código de Shor é que ele consegue corrigir os dois tipos de erro, né? E a combinação, no caso, né? Então ele consegue corrigir tanto o bit flip, quanto o phase flip, quanto o bit phase, né? Então a estrutura do código de Shor, basicamente, ela utiliza 9 qubits físicos. Então, novamente trazendo esse conceito, né? Diferenciação de qubits físicos para qubit lógico. O qubit lógico, ele seria aquele qubit que iria de fato permitir que a gente faça as operações, né? Tenha informação e consiga performar a computação quântica, né? Então, cada qubit lógico, ele vai ser codificado por 3 qubits físicos, né? Então, e você vai ter blocos de 3 qubits replicados em 3 grupos para corrigir erros de phase flip. Então, eu ia me aprofundar um pouco mais, mas como está corrido aqui, vai ficar para outro momento, aí eu posso explicar depois no grupo para quem quiser. Então, mas a ideia basicamente é essa. Então, ele é um código estabilizador. É, então, ele utiliza operadores estabilizadores para medir as síndromes de erro. Então, se você quer corrigir o bit flip, o phase flip, ele vai envolver certas combinações para resolver cada tipo de erro. Então ele é robusto no sentido que ele consegue corrigir um erro arbitrário em qualquer um dos 9 qubits físicos. Então ele consegue ser eficaz contra o ruído quântico, né? E o interessante é que foi feito implementações cada vez mais avançadas, né, do código de Shor. Então você tem um resultado que mostra que você não consegue ter um código corretor de erro com menos de um certo número de qubits. É, Outro exemplo aqui de código que eu trouxe é o código de Steine, e ele foi o motivo principal de eu ter utilizado o código de Hamming, né? Porque ele é um análogo quântico do código de Hamming, o 7.4, né? E o, o 7.4 seria justamente eu ter sete bits, né? Sendo que 4 são os bits de dados e 3 são os nossos chamados bits de redundância. Então, basicamente, como funciona, né, o código de Steiner? Você tem erros arbitrários de um qubit, né, como bit flip, phase flip ou combinações, né? Então, a ideia aqui é que corrigir novamente erros de um qubit, né? Você tem outros tipos de erros além dos erros de um qubit, mas hoje, como uma palestra introdutória, decidi focar apenas no bit flip, phase flip e o bit phase, né? Então, a estrutura dele é que ele utiliza 7 qubits físicos, né? Análogos aos 7 bits do código de Hamming. E ele também é um código estabilizador, então você utiliza operadores estabilizadores de modo que o espaço do código seja o subespaço estabilizado, né? Então, pera, pronto, terminar aqui no código de superfície, que é algo bastante interessante aqui, que você tem um lattice, né? Então, tem diversos tipos de código de superfície, códigos históricos, por exemplo. Então, como um lattice, né? Um lattice nada mais é do que uma grade bidimensional. Então, na verdade, o que vai diferenciar o tipo desse código vai ser a maneira com que o nosso lattice é ligado, né? Então, se nós temos conexões em todos os sentidos, né? Sentido é, horizontal, vertical, diagonal, né? O nosso tipo de... Eita, voltando aqui. Opa, peraí. Então, aí, nesse caso, e obviamente conseguir ir conectar de um lado para o outro, topologicamente isso vai se representar um chamado toro, né? Então é daí que surge os chamados códigos históricos corretores de erro. Então eu ia falar um pouco mais,
mas acabou não dando tempo, né? E essas aqui são as referências que eu utilizei aqui no geral para organizar essa apresentação. Espero que tenham conseguido absorver pelo menos alguma ideia, né? Ou ideia inicial do que de fato é a correção de erros, ou a importância da redundância, né? Ah, e só para finalizar aqui, eu queria ressaltar, né, que, respondendo que, no caso da redundância, ao invés de você ter a cópia da informação, né, igual no clássico, a ideia por trás é você utilizar estados altamente emaranhados, né? Então, quem descobriu isso foi o Shor, né? Então, a ideia do código de Shor é justamente essa.